Olá, sejam bem-vindos ao Diário de Psicologia. A única coisa, qual é a única coisa que importa para você? O que é aquilo que você gostaria de fazer, que você poderia viver a vida inteira só realizando essa coisa? Talvez você não tenha essa ideia, essa noção ainda, mas quando a gente procura lá no fundo, a gente vai ter memórias de coisas, de assuntos, de desejos, sonhos que nós tínhamos. Claro que hoje a gente precisa contextualizar um pouco isso aí, né? A vida é real, a vida que a gente vive, a vida prática. Ou talvez você já tenha a sua única coisa muito clara. E o que é a única coisa? A única coisa que Gary Keller e o Jay Pasan em A Única Coisa falam é sobre a única coisa que importa, a única coisa que importa pra gente. E quando comecei a ler o livro, eu fiquei assim um pouco sonolenta, devagar. Eu não sei se realmente é por conta do excesso de metáforas que ele utiliza no início do livro para justificar, é, chegar ao ponto de convencer vocês que realmente o que importa é a única coisa, ou se eu estava numa fase que ele chama de multitarefa, multitasking. Eu estava realmente realizando várias tarefas ao mesmo tempo e não consegui me concentrar na leitura única e exclusivamente. Estava fazendo justamente o oposto do que ele estava falando. Bom, mas aí, agora, recentemente, eu comecei a realmente achar o livro muito interessante e útil. Especialmente, assim, eu não estou no meio da leitura, ainda não tenho que concluir, mas eu quero já aqui fazer algumas reflexões. E no início, eu marquei aqui, eu sublinhei o seguinte, quando ele diz, qual é a única coisa que podem fazer esta semana que ao fazê-lo todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário? Depois destas experiências, olhei para os meus sucessos e fracassos e descobri um padrão interessante. Onde conseguira um enorme sucesso, tinha limitado a minha concentração a uma única coisa, e onde o meu sucesso variou, a minha concentração também. Ou seja, qual ideia você tem disso aqui do que eu li? Quando ele fala da única coisa, ele quer dizer que é prestar atenção, é fazer aquilo que mais é importante para você. Ou seja, é justamente o oposto de ser multitarefa. Porque nós temos essa ideia de que temos que dar conta de tudo, e quando damos conta de muitas coisas, somos muito eficientes. Mas quando a gente para pensar e avaliar, quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba olhando e pensando, nossa, eu não fiz assim um trabalho muito bem feito. E aí eu não estou falando de perfeccionismo, não. Eu estou falando de ter de dar conta e atenção, dividir a nossa atenção entre várias tarefas. E pode ser que dentre essas tarefas esteja aquela que realmente você gostaria de se empenhar, ou não. Mas, ou seja, não há essa eficiência quando nós tentamos, procuramos ou fazemos tudo ao mesmo tempo. É aquela coisa bem TDAH, né? E eu falo por mim, porque eu me considero uma pessoa com déficit de atenção, e eu não tenho vergonha de falar isso, não tenho. Realmente, eu já fui essa pessoa de estar fazendo uma coisa, aliás, não fui, eu sou ainda essa pessoa, ainda existo. De, às vezes, eu estar fazendo algo enquanto estou fazendo outra. Claro que coisas simples como rotina da casa, eu começo a dobrar roupa e depois eu paro, eu lembro que tenho que lavar a louça que está na cozinha, que está na pia, ou coisas simples a gente acaba fazendo, eu acabo fazendo. Mas mesmo essas coisas simples não ficam concluídas, ou seja, eu não faço, não termino, fica sempre ali roupas no varal, ficam sempre um pouco de louça para lavar depois. E aquilo sempre se acumula e nunca se conclui.
Então, quando a gente divide a nossa atenção entre várias tarefas ao mesmo tempo, e você pode observar isso na sua vida, você vai ver que a gente não consegue ser realmente eficiente naquilo que a gente faz. Dobrar roupa, tarefas domésticas, não é um assunto assim realmente que, olha, se eu não fizer isso, se eu fizer de determinada maneira, vai ser catastrófico. Nós podemos equilibrar as tarefas domésticas dessa forma, mas mesmo essas tarefas não são tão eficientes quando a gente divide a nossa atenção entre várias tarefas ao mesmo tempo. Agora imagina se você tem um objetivo, algo, um sonho, do qual você gostaria de se concentrar, de trabalhar e focar só nisso. Ou pelo menos que essa fosse a sua tarefa, a sua missão especial. Essa missão especial é que precisa da sua atenção, da minha atenção. Então, o que ele fala aqui é que existe essa única coisa. E essa única coisa, ela não pode ser adquirida, você não vai ser bem-sucedido quando você precisa dividir, compartilhar a sua atenção com várias coisas ao mesmo tempo. Ainda que essas outras coisas sejam importantes, existe a única coisa, essa é a mais importante. E aí ele vai falar, ir ao essencial é ignorar todas as coisas que pode fazer e fazer o que deve fazer. Olha que interessante o que eu acabei de falar. Existem coisas que são importantes, mas para que você se concentre no que é mais importante, você precisa ignorar as coisas que também são importantes. E aí, quando ele fala de ignorar, não entenda no sentido de nunca mais, não fazer mais aquilo que também é importante. Mas é que o tempo reservado para essa coisa sua mais importante, ela não se compara a todas as outras, ainda que elas sejam também de elevada importância. O mais importante é a leitura escrita. Eu ler, eu escrever, tem a ver com a minha proposta aqui do canal, porque eu falo de leitura escrita para desenvolvimento pessoal. Eu falo de leitura reflexiva e escrita emotiva para administração do tempo, organização pessoal, com o objetivo de que possamos gerenciar melhor nosso tempo e nos desenvolver enquanto seres humanos e de forma a otimizar nosso tempo, sermos mais produtivos e fazer isso de uma forma mais fluida. Então esse é o meu objetivo. Quando eu procuro ler, quando eu procuro estudar, quando eu procuro ter esse tempo para mim, que é a minha única coisa, eu foco numa literatura que me abre as portas para essa reflexão, para esse estudo de maneira a aprofundar esses assuntos, esses temas que são importantes aqui para o canal, ou quando eu vou escrever os meus artigos e publico as minhas newsletters no Substack ou no LinkedIn. Por isso, essa é a minha única coisa. Eu já consigo identificar a minha única coisa e não foi fácil para mim, foi muito difícil. Mas agora que eu reconheço, eu tenho essa noção, eu tenho realmente esse tempo que eu dou. Eu não cheguei nessa parte ainda, não sei se ele vai dar aqui sugestões em relação a isso, mas eu vou fazer outro vídeo sobre o livro. No início, realmente, eu achei um pouco enfadonha a leitura pelo excesso de exemplos que ele dá. Eu estou sendo sincera, para mim, é a minha opinião. Mas agora que eu já estou aqui na página, foi no início também, né? No capítulo 3, as coisas já estão mais empolgantes, digamos assim. E eu estou aqui no capítulo 1 com vocês para só falar um pouco dessa única coisa. Ele vai falar assim: os resultados extraordinários são diretamente determinados pelo quão focado consegue ser. Quando vai ao essencial, acaba por se concentrar numa única coisa, e é isso que interessa. Bom, você deve estar se perguntando,
Bom, se a única coisa para você, Marilis, que interessa são os seus livros que falam sobre manejo do tempo, biblioterapia, escrita terapêutica, escrita expressiva, são todas essas formas de expressão escrita e leitura que me interessa. E aí quer dizer, eu foco, eu penso só nisso e nada mais? Não, acho que não é bem isso que ele quer dizer. E aí ele vai falar de um outro tópico que se chama equilíbrio. Ele vai falar que a vida com equilíbrio é um mito. Mas como assim a vida com equilíbrio é um mito? Isso aí já é um assunto para um próximo vídeo. E se você quer saber mais, assiste na próxima semana, porque eu vou voltar a falar aqui. Eu acho que eu vou falar capítulo a capítulo, ou pelo menos os capítulos que são mais relevantes. E as pessoas falam um pouco por alto, ou resumem tudo de uma vez só. Eu quero aprofundar mais, porque eu acho que eu estou aprendendo com a leitura desse livro aqui do Gary Keller e do Jay Pasan e passar para vocês essas informações. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e nos vemos na próxima. Um grande abraço!